Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 5 de março, véspera da partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino pela fase 3 da Copa Libertadores. Um jogo pra lá de importante para as nossas pretensões na temporada. Estádio Newton Santos com promessa de casa cheia, lotada até eu diria. Mais de 23 mil ingressos já foram comercializados. Hoje a gente deve alcançar aí a casa, digamos, dos 30 mil, e aí no dia da partida pelo menos 35 mil botafoguenses empurrando a equipe em busca de um resultado positivo. Quem sabe com uma margem de 2 gols, seria simplesmente espetacular. Como o jogo acontece amanhã, já vale trazer aqui uma série de informações, começando a fazer esse raio-x do nosso adversário. Desfalques que eles possuem nesse momento, declaração do Pedro Caixinha em relação à saída do Léo Ortiz, líder desse time do Bragantino, ou melhor, ex-líder, porque ele vai para o Flamengo, não vai enfrentar o Botafogo. Vale destacar também aqui resultados recentes, como que o Bragantino está se comportando em relação a isso, vitórias, empates, derrotas nessa temporada, e algumas estatísticas para a gente poder entender quais são os jogadores mais importantes do Red Bull Bragantino nesse começo de 2024. Muita coisa bacana para a gente trocar uma ideia por aqui, só que antes, claro, te convido a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Dessa maneira você nos ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses e, por consequência, alcançar os nossos objetivos. Os 42 mil estão logo ali e com a ajuda de vocês chegaremos lá, de repente, nessa terça, quarta-feira. E olha que eu estava imaginando alcançar essa marca só no meio do mês. Vocês são simplesmente espetaculares. Sempre lembrando, como hoje é terça-feira, são 5 conteúdos publicados aqui no canal. Tem esse Radar Alvinegro, tem aquele vídeo curto de 11 da manhã, tem a live da hora do almoço ali por volta de 1h05 da tarde, tem o Radar Alvinegro segunda edição às 18 horas e tem mais uma live às 22h05. Tudo sobre o Botafogo. Acompanhe aqui o Fala Fogão, que a gente faz um trabalho com muito carinho. Dito isso, vamos em frente, vamos começar trazendo aqui os desfalques que a equipe do Red Bull Bragantino tem, não só para esse confronto de agora, mas de repente também para o jogo da volta. Se liga só nos atletas que estão indisponíveis. Claro, sempre lembrando, a gente tem que trazer aqui o destaque que Léo Ortiz não atua mais com a camisa do Massa Bruta. Existiu um impasse entre a diretoria do Red Bull Bragantino e a diretoria do Flamengo, bem como com o próprio jogador, né? Red Bull Bragantino querendo que ele jogasse essa partida contra o Botafogo, o Flamengo dizendo que não, queria o jogador agora, o Léo Ortiz também dizendo que não, para não correr o risco de repente de uma lesão, vai que, e aí o negócio vai melar, o jogador vai perder essa oportunidade que ele tanto quer. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Flamengo e do jogador. E o Red Bull Bragantino perde uma liderança importantíssima para esse confronto. Não dá para negar, o Léo Ortiz era um líder do Red Bull Bragantino. E isso, de certa maneira, pode impactar a equipe adversária, porque é uma liderança importante que está saindo num momento decisivo. Imagina você, numa partida importantíssima, tu olha para o grupo e meu capitão, o líder, já não está aqui, irmão. Isso pode fazer uma diferença. Vamos torcer para que sim, né? Porque aí seria algo positivo para o Botafogo. Os jogadores que estão indisponíveis aqui para o Pedro Caixinha são os seguintes. Eduardo Santos, ele estava entregue ao departamento médico, mas começou a fazer a transição, se recuperando de uma cirurgia no joelho, então ele não enfrenta o Botafogo nem agora, na quarta-feira, nem na próxima semana, né? Tem um período de transição aí que tem que ser feito e tal. Eles também têm como desfalque o Henry Mosqueira, com lesão na coxa, o meia Lucas Evangelista, que é muito bom jogador mesmo. Eu, inclusive, adoraria ver o Lucas Evangelista jogando no Botafogo, que é realmente um cara muito bom de bola. Tem o edema na coxa direita, os volantes Matheus Fernandes, aquele Matheus Fernandes com uma lesão na coxa, e o Natan Camargo com cirurgia no joelho. Você vê aí que a gente está falando de 6 desfalques. A gente está falando de jogador pra caramba. É claro que a equipe do Bragantino tem outros atletas qualificados, mas tem muitas ausências nesse momento. Pedro Caixinha, claro, vai se virar em relação a isso. Deu uma declaração, inclusive, aproveitando aí essa questão da saída do Léo Ortiz, acabou dando uma declaração que resume o pensamento do treinador em relação a isso.
vai ficar se lamentando por conta de ausências, por conta de saídas? Não é bem assim que funciona para o Pedro Caixinha. Ele disse o seguinte em relação à ausência do zagueiro que está indo para a equipe do Flamengo. Para cada ciclo que se fecha, outro se inicia. A vida continua. Cada um continua a vida na sua direção e no caminho que traça. E é isso que nós fazemos. Eu nunca fui de estar preocupado de ter A, B ou C. Não tem A, vou com B. Não tem B, vou com C. E nesse sentido que quero que todos sintam que são importantes para esse projeto. Claro, como um bom comandante, é um bom treinador, ele vai mostrar confiança nos atletas que estão disponíveis. Estranho seria se ele fizesse como o Thiago Nunes, de chegar na coletiva e apontar o dedo para o jogador e dizendo, ó, os caras que sobraram aí não prestam, né? Isso, obviamente, não aconteceria. Mas já vimos muitas vezes em vários momentos e várias equipes do futebol brasileiro e internacional. Seguindo adiante, vamos trazer aqui resultados que o Bragantino tem obtido ao longo dessa temporada. No Campeonato Paulista, já jogou diversas partidas e até aqui teve os seguintes resultados. Bragantino e Água Santa perdeu por 1-0 jogando lá em Bragança Paulista. Portuguesa e Bragantino fora de casa, 2-1, vitória. Depois empatou em casa contra o Botafogo de Ribeirão, perdeu em casa para o Palmeiras. Perceba que nos primeiros 3 jogos, tá, em casa do Bragantino nessa temporada, não teve vitória, no máximo empate. Foi 1-0 Água Santa, foi 1-1 com o Botafogo de Ribeirão e foi 1-0 Palmeiras. Depois encarou o Santo André como visitante, ganhou por 2-1, mais uma vitória como visitante. Jogou contra o Novo Horizontino e venceu novamente, 2-0. Então, esse é um ponto importante para a gente observar. 3 jogos como visitante, 3 vitórias. 3 jogos como mandante, nenhuma vitória. Isso demonstra que a equipe do Bragantino tem força jogando longe dos seus domínios. Claro, uma coisa é você enfrentar um Novo Horizontino, um Santo André. Outra coisa é você encarar o Botafogo no estádio Newton Santos, pulsando com o torcedor ali, empurrando a equipe. Existe uma pressão, toda uma pressão externa que vem da arquibancada. E isso a gente sabe pode fazer a diferença. Temos ainda Bragantino e São Bernardo, mais um jogo no Nabi Abichedi, sem vitória do Massa Bruta, 1-1. E aí sim veio a primeira vitória do Bragantino jogando nos seus domínios, 1-0 para cima da Ponte Preta. Fora de casa contra o São Paulo, empatou por 2-2. Enfrentou pela Libertadores o Águilas Douradas e empatou por 0-0. Depois jogou fora de casa contra o Ituano e venceu por 1-0. Empatou novamente em 0-0 contra o Águilas Douradas, avançando nos pênaltis para encarar o Botafogo. E depois contra o Santos venceu por 1-0. Nitidamente é uma equipe que está tendo dificuldade para vencer nos seus domínios, mas está encontrando uma certa tranquilidade para obter resultado longe de Bragança Paulista. Ou seja, o Botafogo tem que estar muito concentrado. É uma equipe que tem se sentido confortável para buscar vitórias fora de casa. Então, esse é um aspecto muito importante. Foco, concentração, um bom plano de jogo e uma dedicação para executar esse plano de jogo. Isso vai ser absolutamente essencial, tá? Confio muito na equipe do Botafogo que recuperou o bom momento. Tá agora com confiança, marcou 12 gols nos últimos 3 jogos, sofreu apenas 2, está demonstrando um poderio ofensivo muito interessante. Então a gente tem tudo, totais condições para furar o bloqueio que eles vão fazer. Mas lá na nossa defesa é muito importante ter máxima atenção. Repito, é uma equipe que tem demonstrado tranquilidade para jogar fora de casa, certo? Agora, seguindo adiante, vamos trazer aqui alguns números dos atletas do Red Bull Bragantino, números que vêm sendo obtidos aí no Campeonato Paulista e tudo mais. Na Libertadores nem tem muita coisa para trazer, porque afinal de contas não teve gol nenhum, nas 2 partidas contra o Águilas Douradas. Então vamos focar aqui a nossa atenção nos números, nas estatísticas que o Red Bull Bragantino tem conseguido gerar no Campeonato Estadual. Os 3 jogadores mais bem avaliados pelo SofaScore da equipe de Bragança Paulista, Léo Ortiz, que não faz mais parte, Cleiton, ou seja, um goleiro que está com ótima nota, porque ele está trabalhando, certo?
Então o Cleiton chega aqui com 7,4 de avaliação. E em terceiro lugar você tem o Juninho Capixaba, que é muito bom lateral, diga-se. Na minha opinião, inclusive, seria um ótimo jogador para a gente ter no elenco do Botafogo. Mas esse bonde já passou, o Red Bull Bragantino não vai simplesmente vender o Juninho Capixaba para uma equipe que disputa a mesma competição que ele. Verdade seja dita. Então, em termos de notas, Léo Ortiz, Cleiton, Juninho Capixaba. Vamos olhar agora os atletas que têm balançado as redes pelo Red Bull Bragantino, né? Uma informação super importante. Deixa eu colocar aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha nisso, né? Liderando aqui, Eduardo Sacha, 5 gols marcados. É o artilheiro da Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista. Em segundo lugar, Léo Ortiz, que não tá mais no Massa Bruta. Então esse é um ponto importante. E em terceiro lugar, dividindo esse posto, aí você tem uma série de jogadores. O Juninho Capixaba, o Natan Mendes, o Bruninho, o Gustavinho, o La Quintana e o Thiago Borbas, tá? Então o Eduardo Sacha realmente tem se destacado nesse quesito, é um atleta para o Botafogo prestar bastante atenção. Pegando aqui em termos de assistências, o Elinho é o grande nome. 4 assistências até aqui. É um ponto ensaboado que vai jogar pelo lado do Hugo, possivelmente, tá? Então, é uma questão para a gente prestar atenção. O Elinho é um cara habilidoso, o Hugo tem dificuldade na fase defensiva, então o Fábio Matias vai ter que se precaver bastante por ali. Dobra de marcação, o Savarino não é muito de voltar, então os volantes, de repente até o Gregory ou o Danilo, vão ter que dar uma reforçada por ali, para o Hugo não ficar sozinho no 1 contra 1. O X1 do Hugo é fraco. Então o Fábio Matias vai ter que olhar com bastante atenção para esse confronto. Elinho versus Hugo. Ou mesmo que o Elinho caia do outro lado. Deve ser o Damian Soares. Mas não é bom você deixar o Elinho, que tem habilidade, ficar no mano a mano. Então é importante prestar atenção nesse quesito. Na segunda colocação em termos de assistências, você vai ter o Léo Ortiz. Você vê como o zagueiro era importante. E aí uma série de jogadores aqui com uma assistência cada um. O Juninho Capixaba, que é um cara de bola parada, é um cara de cruzamento, é um cara que descola bons cruzamentos, verdade seja dita. Você tem o Lincoln, o Natan Mendes, o Henry Mosqueira, que está indisponível, o Luan Cândido, o Raul, enfim. Aí você vai ter um monte de jogador aí que já participou dando assistência para algum companheiro. Em termos de grandes chances criadas, você vai ter aqui novamente o Elinho liderando. E liderando com folga, 7 grandes chances criadas. O segundo colocado, o Lincoln, com 2 chances. Então você vê a importância do Elinho e você vê a importância do Eduardo Sacha. Lá na defesa, era a importância do Léo Ortiz. Esses 3 eram os grandes destaques da equipe do Bragantino nesse começo de 2024. Então são atletas para o Botafogo ficar de olho, certo? Se são armas importantes, considerando aqui Elinho e Eduardo Sacha, são atletas que a gente tem que vigiar. Não somente eles, logicamente, mas tem que vigiar. O Fábio Matias está mandando bem pra caramba, os jogadores estão ali, ó, confiantes, focados. A gente virou a chave no momento certo. Vai ser um grande confronto, vai ser difícil, com toda certeza. Mas o Botafogo tem totais condições de fazer um bom resultado. Quem sabe, conforme eu disse no começo do vídeo, abrindo 2 gols de vantagem. Isso seria simplesmente sensacional. Temos capacidade para tal. Equilíbrio. Essa é a palavra-chave. É atacar e defender na mesma intensidade, com a mesma dedicação, o mesmo afinco. Dessa forma, a coisa vai dar certo. Porque na arquibancada a gente vai dar a nossa voz. Pode ter certeza disso. Fogão, o que você pensa sobre a equipe adversária? Qual é a sua visão sobre o Red Bull Bragantino e essas informações aqui que eu trouxe para você? Desfalques, Pedro Caixinha já pensando no substituto do Léo Ortiz, os números da equipe, ganha mais fora do que dentro de casa. O que você pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E claro, lembre-se, 11 da manhã, 1h05 da tarde, 18 horas, 22h05, muito conteúdo aqui no Fala Fogão. Um grande abraço e até daqui a pouco.